Fala galera, bem-vindos ao Delta 7 Concurso e nós iremos continuar as aulas sobre direito constitucional, certo? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Certo? Para início de estudo, como a gente viu na aula passada sobre a pirâmide normativa, nós temos que, como o próprio nome faz, é uma pirâmide de normas, né? Então todas elas estão elencadas naquela pirâmide, começando pela Constituição Federal, que vai descendo com as normas infralegais, com as normas infraconstitucionais, com as normas supraslegais, que são aquelas que estão na Constituição e equiparadas a ela, né? Ou seja, todas essas normas elas têm uma eficácia e uma aplicabilidade, né? Como assim? Vamos lá. O que é que eu tenho o que seja uma eficácia e uma aplicabilidade, né? Vamos dar um exemplo de nós irmos a um posto de combustíveis abastecer o nosso veículo, né? Nós vamos procurar um determinado tipo de combustível ali, né? Então, aquele combustível, ele tem uma eficácia, ele tem uma aplicabilidade para o nosso veículo, porque é ele que vai fazer com que ele funcione, né? E assim acontece também com as normas em geral, mas aqui nós vamos focar nas normas constitucionais, certo? Porque são a base, né, de tudo. Então, lá em cima, então, é o molde de todas as normas, ok? Para início, nós vamos fazer aqui um quadro resumo para nós entendermos, ok? A eficácia da norma. A norma ela pode ter uma eficácia que é baseada em 3 tipos, certo? É uma eficácia que pode ser plena, contida e limitada, certo? A eficácia são esses 3 tipos: plena, contida e limitada, ok? Pronto. Todas essas aqui, elas têm uma aplicabilidade. As normas de eficácia plena têm uma aplicabilidade que é direta, integral e imediata. 3 tipos, certo? O que é uma norma de eficácia plena? É aquela que tem uma aplicabilidade direta, integral e imediata. Se vocês forem analisar os artigos 1º e 2º da Constituição Federal, que vai dispor o primeiro sobre como é composto, como é que se dá a formação do Estado, né, que é pela união indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, ele traz para a gente ali como é que vai ser formado, como é que tem que ser a formação do nosso Estado brasileiro, certo? Então, aquela norma, ela tem uma eficácia que ela é plena, né? Então, a aplicabilidade dela é direta, é integral, é imediata. Assim que o texto constitucional entrou em vigor, né, foi publicado e entrou em vigor, aquela norma já estava valendo. Então, o nosso Estado já tinha que ser daquele jeito. Assim como que está lá no artigo 2º também, que traz essa aplicabilidade. O que é isso? São aquelas normas que são chamadas de autoaplicáveis. Certo? Autoaplicáveis. E assim, pessoal, entendendo isso aqui, é muito simples quando cair na tua prova. Como é que eu vou entender dessas... Quando a gente terminar aqui na nossa discussão, vocês vão entender uma forma simples de saber se aquela norma ela tem uma eficácia plena, contida ou limitada, né? Para saber, vendo a aplicabilidade daquela norma, ok? Vamos lá. Diferentemente da eficácia plena, a eficácia contida, a aplicabilidade dela é diferenciada. Como assim? Só em 2 termos,
que são iguais, que ela é direta e a imediata. Ok? Ela é direta e ela é imediata. Só que tem um outro ponto, que é um ponto importante aqui da gente analisar e de vocês saberem que o que é. Essa norma, ela pode sofrer restrições, anotem aí, ou condicionamentos. Restrições ou condicionamentos. Como assim? O poder público, o poder legislativo, quando ele vai criar uma norma, ele pode trazer naquela norma restrições ou condicionamentos, certo? Na nossa Constituição, se a gente for analisar os incisos 13, 14, a gente vai ver lá, peguem a Constituição de vocês, precisamente no artigo 5º, inciso 13º, ele vai dizer assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ó, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ele é livre, né? Eu posso ser um contador livremente, eu posso ser um advogado livremente, né? Posso fazer isso. Contudo, essa minha liberdade, ela pode ser condicionada ou restringida por uma lei, como diz a própria norma, né? Então, uma lei, ela pode estabelecer parâmetros e requisitos que devem ser seguidos e cumpridos por advogado, contador, né? Administrador. Então, se uma lei, ela lá der os parâmetros que devem ser seguidos por esse profissional, da profissão que ele exerce, ele tem que seguir aquilo ali, né? Então, ele condiciona a minha liberdade a uma lei, né? Acabando que restringindo, ok? Diferentemente da contida, a limitada é totalmente diferente, ó. Quando vocês verem na prova assim, ó, quando vocês verem a expressão aqui, salvo disposto em lei, salvo disposto em lei, ou nos termos da lei, vocês já devem associar a eficácia que ela é contida, né? Por quê? Na limitada, porque nós temos que fazer um parâmetro de divisão aqui entre as duas, entre a contida e a limitada, certo? A gente vai até colocar aqui, ó, porque a gente tem que saber diferenciar essas duas, porque a gente já sabe que a plena aplicabilidade dela é imediata, né? Ó, a limitada, o que é que acontece com ela? Ela é, na verdade, tem uma aplicabilidade indireta, imediata e diferida. Guardem esse nome, pelo amor de Deus. Diferida. Ah, e o que é que significa diferida? É aquilo que é postergado, que é deixado para depois. Então, a grande diferença está bem aqui, ó. Essa norma, pessoal, aquelas normas de eficácia contida, elas têm uma aplicabilidade que é direta e imediata. A diferença é o quê? Ó, a lei entrou em vigor, o inciso 13, né? É livre o exercício, o trabalho ou a profissão, ok? Tá lá, certo? Assim que entrou em vigor, aquilo ali já estava sendo aplicado de imediato, diretamente. Aí o que é que acontece? Diferentemente da norma de eficácia limitada, porque aqui, ó, aqui precisa de uma lei. A palavra-chave está aqui. Precisa-se de uma lei para essa norma
de eficácia limitada ela ser aplicada. A lei tem que existir para ela acontecer, diferentemente daqui, porque se não tiver a lei, ela está valendo, né? Ela está valendo imediatamente, certo? Aqui não, aqui ela precisa de uma lei. Quando vocês veem os termozinhos assim, a lei disporá, a lei disporá, lei posterior, associem ó, quando vocês verem um termozinho, a lei disporá, a lei posterior, associem a norma de eficácia limitada, certo? Porque ela só vai existir se tiver uma lei que diga como é que ela vai ser regulada, né? Essa norma de eficácia limitada, ela ainda tem 2 ramos, e isso cai em prova, viu? 2 ramos. Ela ainda pode ser programática, que a programática é também chamada de organizacional, certo? Organizacional. Uma norma, a gente vai já entrar no outro conteúdo que é dela. Quando uma norma ela é programática, essa norma programática é aquela que vai fazer o quê? Eu não sei se vocês sabem da questão do combate à miséria, à pobreza, daquelas iniciativas públicas sobre a questão do analfabetismo, né, sobre o combate à miséria. Essas normas aqui, elas criam diretrizes para determinados fins a serem alcançados pela administração pública, certo? Pela administração, vamos colocar pela administração pública não, que aí a gente vai centrar demais, certo? A serem alcançados pelo poder público. Quando a gente vê aquelas normas de valorização ao trabalho, de combate à miséria e de combate à pobreza, nós podemos associar a essas normas aqui, porque elas vão organizar, elas vão criar diretrizes para que esses programas eles possam ser estabelecidos pelo poder público, né? Então, lei posterior ela vai criar essas diretrizes a serem seguidas pelo poder público para que aquilo aconteça, né? Então, acontecendo esses fins aqui, eles acontecendo, a norma vai estar sendo aplicada, ok? Vai estar sendo aplicada. Então, guardem essas diretrizes aqui, certo? Esses fins a serem estabelecidos, porque essa norma, ela regula isso, certo? Essas programáticas ou organizacionais, certo? A outra que nós temos, vocês podem pausar o vídeo e copiar isso aqui que é importante, depois vocês fazem outra ligação para cá, e falem das outras normas, que são as instituidoras, certo? A palavra-chave para as instituidoras, essas normas elas vão traçar linhas gerais, certo? Linhas gerais para a organização
e funcionamento de determinado vamos colocar setor do poder público, certo? Ó, do poder público. Um exemplo, pegue a Constituição de vocês, lá no artigo 33, certo? Artigo 33. Ó, olha o que é que tá lá, ó. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios, né? Então, lei vai estabelecer como é que vai ser essa organização administrativa e judiciária dos territórios, né? Essa lei, ela tem a eficácia dela é limitada e a aplicabilidade dela tá aqui, ó. É diferida, né? Porque vai deixar para lei posterior, certo? Então está possibilitado que lei posterior diga como é que vai ser a administração, a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então ele está lá, ó. Aí tem os parágrafos 1º, 2º e 3º que vão dar bases, né? Que vão dar linhas gerais para que aconteça, para que ocorra, né? Essa administração, essa organização dos territórios, né? Essa organização administrativa e judiciária dos territórios, né? Então, isso aqui é muito importante para qualquer prova, não é só para a carreira policial, né? Caindo o artigo 5º, como a gente viu do edital passado, mas isso é importante para qualquer prova, certo? Então, vamos lá aos estudos.